Olá! Aproveitar então que finalmente apareceu uma frente fria nesse Rio de Janeiro para gravar um Toma Chá e Fala. Dessa vez vamos conversar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, que apesar de ter sido um mês curtinho, né, rendeu muito quando o assunto foi leituras. Eu li muita coisa bacana, fiz várias leituras incríveis e uma ou outra decepçãozinha, quem nunca? Então, vou comentar um pouquinho sobre essas leituras. Já comentei de maneira bem breve no Instagram sobre a minha experiência e resolvi gravar um vídeo falando um pouquinho mais aprofundadamente o que eu achei de cada um desses livros. Então vamos começar, mas antes de começar a falar dos livros, eu já queria te pedir para deixar seu like e se inscrever aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito. E você pode também, é claro, clicar no sininho e ativar as notificações, porque aí você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Combinado? Então, bora lá! Bom, meu primeiro livro de fevereiro foi então 15 Contos Escolhidos de Katherine Mansfield. Essa é uma coletânea de 15 contos, né? Obviamente. E ele estava disponível no Kindle Unlimited, foi por isso que eu peguei para ler. E foi uma grata surpresa, porque eu li muito Katherine Mansfield no início da faculdade, logo no primeiro período já tive que ler alguns contos e eu fiquei muito impactada, eu gostei bastante dos contos dela. Só que eu meio que deixei de lado e não sei porquê, porque realmente tinha sido uma experiência muito boa e aí eu resolvi retomar. Só que eu preciso comentar que eu achei a seleção desses 15 contos algo irregular. Então ela começa muito bem, tem contos incríveis, tem que eu já havia lido antes, que é o Bliss. Na minha tradução, que eu já havia lido no início da faculdade, foi traduzido como êxtase. E se não me engano, nessa edição ele está traduzido como felicidade, mas é a mesma coisa, tá? Só muda a tradução. Eu prefiro a tradução da Ana Cristina César, que traduziu como êxtase, mas vai do gosto do freguês. E eu gostei muito, esse conto é incrível, é uma experiência, é um desbunde, realmente você precisa ler Bliss em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que vai te impactar, porque ele tem 1 milhão de camadas, você pode ficar numa leitura superficial que você vai ter lá uma história interessante, dramas lá da família de classe alta, mas se você entrar nas camadas você vai ver que tem coisas rolando por ali, tem uma questão de gênero, tem uma questão de sexualidade. Ele tem outro conto também nessa coletânea que eu amo de paixão, que é o Festa no Jardim. E é incrível, é maravilhoso, esse eu também já tinha lido e já tinha adorado. Esse também é um conto cheio de camadas, cheio de sutilezas. Se você ficar ali na superfície, você vai achar que é tipo, gente rica dando festa e não estando nem aí pros outros. Que também é o que acontece, mas também tem camadas, você pode aprofundar nessa discussão. Tem toda uma questão de classe permeada pela história toda uma questão de desigualdade social, tudo de uma forma muito sutil, é incrível. E assim, tem alguns contos muito bons e tem alguns contos bem mais ou menos, assim, eu já li outros em outras coletâneas que eu acho que poderiam estar entre opções melhores de contos da Katherine Mansfield. Tem realmente alguns contos que passaram meio batido, o que é bem comum, né, de acontecer nesse tipo de coletânea. Nem todo conto vai ser maravilhoso, mas o que eu quero recomendar não é nem essa edição específica, o que é legal porque ela é acessível, tá no Kindle Unlimited, dá pra ler de graça se você assinar o programa, né? Mas o que eu queria recomendar de verdade nesse vídeo é leia os contos da Katherine Mansfield, porque é um acontecimento, é diferente de tudo que eu já tenha lido na vida, é maravilhoso, é muito impressionante a maneira como ela consegue construir uma história que parece simples, mas que vai se desenvolvendo conforme você vai lendo e você vai
entrando cada vez mais e descortinando a história e vai achando muitas camadas. Enfim, é muito maravilhoso e nada é óbvio na escrita dela, de modo que você pode interpretar várias coisas diferentes, você pode ter 1 milhão de insights. Eu acho incrível e eu acho que quem gosta da Clarice muito possivelmente vai gostar dos contos da Mansfield, porque eu achei uma vibe meio clariciana, sabe, na escrita dela. Então fica aí a super dica. E aí eu li esse livro aqui, A Promessa do Livreiro, do John Dunning. Esse é o terceiro livro de uma série, que é a série do detetive Cliff Janaway. Esse é, na verdade, um detetive livreiro. Ele trabalhou na polícia de Denver por muitos anos e aí acabou acontecendo um problema X. Essa história a gente fica sabendo no primeiro volume da série, mas não é assim exatamente um spoiler, porque acontece logo no início, tá na sinopse, e acontece uma questão X e ele abandona a polícia e vai virar livreiro. Ele abre uma livraria de livros usados, um sebo, né? Só que é um sebo só de primeiras edições. E aí todos os livros dessa série vão ter esse diferencial de unir crimes a livros. Todas as histórias até agora envolveram a literatura, envolveram autores que existem de verdade, enfim, mistérios envolvendo livros. Como eu poderia deixar isso passar, né? Então, o primeiro volume é o Edições Perigosas, depois tem o Impressões e Provas, esse terceiro é o A Promessa do Livreiro, e tem mais 2 volumes que estão ali na minha estante. Eu quero ler ainda esse ano, concluir essa série que é tão querida pra mim, eu gosto tanto desse personagem e dessas histórias. Se não me engano, essa coleção, ela não tá sendo editada, né? Tá esgotada na editora. Eu comprei todos os meus em sebos ou na estante virtual. Eu me lembro que, sei lá, em 2016 eu fiz uma caçadinha atrás desses volumes, que já não tava tão fácil de achar. Mas eu sempre vejo vendendo em sebo, em banquinha de rua, então vale a pena, porque é uma série que não é tão comentada, mas quem gosta de literatura policial e de livros que falem sobre livros, sobre escritores, eu acho que essa é uma boa pedida. Não é aquele tipo de romance policial do tipo thriller, muito cheio de reviravoltas, plot twist, super eletrizante, não é isso, tá? São histórias mais lentas, tem um desenvolvimento de personagem, tem um desenvolvimento de trama, é bem profundo a sua maneira, eu acho. Então, eu recomendo muito, mesmo estando esgotado, vale a procura, vale o esforço, porque é uma série bem bacana. E aí eu li outro livro que estava disponível no Kindle Unlimited, que é o A Mulher Mais Amada do Mundo. E essa é uma coletânea de contos da autora nacional Vanessa Passos. E eu estava muito empolgada para ler esse livro, porque a proposta era interessantíssima. Uma coletânea de contos e cada um desses contos ia trazer a história de uma mulher, ia ser mulheres de todos os tipos e cores e classes sociais e históricos de vida e trajetórias distintas. Então eu achei que eu ia aproveitar super, que eu ia me envolver horrores com essas histórias, só que sabe quando a proposta é muito boa, mas o desenvolvimento não é tão bom assim? Eu acho que foi isso que aconteceu com esse livro. O que acontece pra mim é que os contos, eles são muito curtos. E a priori não tem problema o conto ser muito curto, contanto que você consiga desenvolver aquela história que você está contando, que a história que você pretende contar, ela caiba naquele espaço curto, que ela caiba em poucas páginas, ou poucas linhas, ou poucos parágrafos. E não foi o caso. Eu acho que a Vanessa Passos, ela teve a ideia de contar a história de mulheres muito diversas, só que ela não conseguiu desenvolver essas histórias a contento. Eu acho que ela precisava de mais tempo para desenvolver essas personagens, porque o que aconteceu é que eu não consegui empatizar com a maioria. Mesmo algumas histórias sendo muito impactantes, sendo histórias muito fortes, algumas até bem pesadas, que se tivessem sido mais bem desenvolvidas, mais bem elaboradas,
poderia ser aquele tipo de história que dá um choque no leitor e não aconteceu. Eu achei tudo meio nhé, faltou um pouco de recheio, sabe? Era uma premissa muito legal, muito bacana, mas eu queria que isso tivesse sido um pouco mais desenvolvido, então eu não gostei, eu não recomendo. Mas ai, Fabiola, você só fica falando mal de autor nacional contemporâneo nesse canal. Mentira, porque o livro favorito de fevereiro também é de uma autora nacional contemporânea e virou meu queridinho, que é o Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Waller, que esse é o segundo romance que eu leio da Aline e eu sou muito fã de tudo que essa mulher produz. Eu assino a newsletter dela, eu escuto o podcast dela, que inclusive é muito bom, eu vou deixar na descrição do vídeo caso você não conheça, chama-se Bobagens Imperdíveis. E eu tinha lido o Águas Vivas Não Sabem de Si, que é incrível, o livro que eu não sei dizer se é ficção científica, se é maravilhoso, basicamente. E aí eu tava com altas expectativas para Cidades Afundam em Dias Normais, porque eu já tinha gostado do primeiro romance dela, só que eu me surpreendi porque eu achei melhor ainda, a minha experiência foi mais incrível, eu marquei o livro todo, provavelmente vai dar pra ver que tá cheio de flag, porque nossa, tem umas reflexões e umas tiradas muito maravilhosas. É um livro muito focado em personagens, eu acho, em histórias de vida. Então, ele vai falar muito sobre memória, sobre o passado, sobre as coisas que fazem a gente ser quem a gente é, mas também vai falar sobre amizade, sobre relações interpessoais, sobre crescer e a dificuldade, né, de crescer, de se tornar adulto e ter que deixar tanta coisa pra trás. É maravilhoso. E a história é bem isso que o nome sugere, né? É uma cidadezinha fictícia, ela acaba sendo submersa e passa muitos anos debaixo d'água, até que a seca faz com que o lago que estava inundando essa cidade ele meio que regrida, e aí a cidade submerge e depois de tanto tempo o que restou, né, das ruínas desse lugar e as relíquias e as memórias que ele ainda encerra. Cara, é uma experiência, é um acontecimento. Se você tiver que escolher um livro para você ler esse ano, leia Cidades Afundam em Dias Normais. Eu tô devendo uma resenha aqui no canal dos livros da Aline. Eu estou pensando em fazer uma dobradinha, falar desse e do Águas Vivas, porque de alguma maneira eles se complementam, embora sejam sinopses e propostas completamente distintas, mas tem uma coisa muito Aline nos dois, sabe? A gente dá pra ver a identidade, o estilo da autora, então vale a pena falar dos dois. Mas enfim, fica aí a recomendação de literatura nacional contemporânea boa. Por fim, para fechar o mês, eu li 3 novelas femininas do Stefan Zweig. E eu gostei muito, muito, muito. São 3 novelas, obviamente, como o nome diz. E cada uma vai focar numa personagem feminina. A primeira delas se chama Medo e é, sem dúvida, uma das melhores coisas que eu já li. É uma novela interessantíssima porque ela parece que vai ser uma coisa quando você começa a ler e ela toma um rumo inesperado ao longo da narrativa e aí vira uma coisa meio thriller, meio Hitchcock, meio... Sabe quando você fica na expectativa do que vai acontecer e fica uma aura de que vai dar algo muito errado e você não sabe nem o que vai ser, mas você já tá tensa? Tem uma coisa meio assim, eu não esperava definitivamente, só que aí ela fecha também de uma maneira completamente inesperada, ela toma outro rumo, eu fiquei muito surpresa de verdade, eu fiquei emocionada também, cara, achei incrível. Então essa novela Medo é realmente uma das novelas mais maravilhosas que eu já li nos últimos tempos. E as outras novelas também são legais. Tem a Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Eu gostei especialmente da 24 Horas na Vida de uma Mulher, que é a terceira e última. E foram essas minhas 5 leituras de fevereiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para todos os livros que eu mencionei, caso você tenha se interessado e queira comprar. E aí, se você quiser comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon,
Se você comprar por esse link, você acaba ajudando o canal, né? Porque eu recebo uma pequena comissão. Então é uma maneira de apoiar minha produção de conteúdo sem ter que pagar nada mais por isso. Você só vai pagar o dinheiro que você já ia pagar no livro. Então eu agradeço muito se você fizer isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, de novo, não se esqueça de deixar o seu joinha e conta pra mim nos comentários se você já leu algum desses livros e também qual foi a sua leitura recente que mais te impactou, que mais te marcou. Vamos conversar. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.